Eu tive que fazer uma mudança, né, igual vocês viram lá no grupo, e aí vamos ver como é que vai sair. Eu sei que costuma dar uma travada, costuma ficar uma lentidão aqui, mas acho que no final vai dar certo. Então vamos lá. Deixa eu pegar o PowerPoint aqui que eu preparei para vocês. Tá abrindo aqui. Bom, então é o seguinte, tá na tela de vocês, né, a apresentação, espero que sim. Só fechar que tem um áudio aqui que tá chiando pra caramba. Beleza. Foi o meu. Beleza. Bom, e aí o que acontece, né? Na unidade 2, nós estávamos iniciando falando sobre a questão da solução de problema, né? Só para vocês lembrarem aí, na unidade 2 nossa, tá aqui, ó. A gente vai falar sobre a questão de resolução de problemas, algumas coisas a gente começou a falar em sala um pouco mais pontual, né? Ou seja, a gente foi direto num assunto, trouxe para dentro do projeto de vocês. E aí, essa aula de hoje eu vou atacar um pouco essa parte aqui do 2.1, que é os tipos e representações de problemas, em que nós utilizamos os métodos probabilísticos, tá? Para poder resolver, e os de classificação. Como os de classificação são mais teóricos, eu vou linkar eles já na ideia de buscas, né? Que aí a gente entra em árvore e depois já iniciando a parte de soluções via inteligência artificial, beleza? Bom, então lá nessa parte de métodos probabilísticos, nós temos o seguinte. Pronto. Bom, e aí é o seguinte, quem me falou no início foi o Fábio, né? Fábio, dá um ok se você estiver vendo a tela aí, por favor, cara. Que para mim que tá ok, mas como a gente fez uns testes aí hoje, dependendo conforme for o aplicativo que você esteja utilizando, não. Aqui tá dando para ver. Então beleza, então valeu, obrigado. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Então, lá na sala de aula eu comecei falando para vocês dessa questão aqui, né? Ou seja, os métodos que nós temos para fazer as correlações de dados, né? E tudo mais. E aí, chegando aqui na parte, então, de estatística mesmo do negócio, a gente tem o teorema de Bayes, que é a base, né, de toda a inteligência artificial. E nele, ele fala o seguinte, né? Então, quando a gente for fazer a leitura desse método nosso aqui, ó, P, aí tá ali o A barra B, então, na verdade, por isso eu coloquei aqui para ficar mais simples para vocês, tá aí, ó. Então, tá aqui, ó, a probabilidade posteriori e a probabilidade... O que é a probabilidade posteriori? É a probabilidade que está condicionada, ou seja, tem que ter uma correlação entre os meus dois lados para que eu possa ter, então, essa métrica tá, entre eles aí. Então, posteriori e o priori. O priori é porque são prioridades separadas, né? Então, quando eu vou fazer uma probabilidade só dos pássaros bípedes lá, por exemplo, isso é uma priori, né? Ou seja, eu estou priorizando naquele grupo. Quando vou fazer, então, qualquer correlação entre grupos de dados, aí nós estamos fazendo, então, uma posteriori, né? Então, eu estou querendo fazer esse cruzamento de dados aí. Bom, e aí, a probabilidade, né? Então, pegando por Bayes, que é o que a gente vai fazer dos exercícios aqui para frente, ele diz o seguinte, qual que é a probabilidade de A ter ocorrido, sendo que B? Esse A ter ocorrido, então, repara só, para mim fazer uma comparação entre duas camadas de dados, então, fazer uma probabilidade, por exemplo, do que está acontecendo agora, né? Qual é a probabilidade do coronavírus, por exemplo, atacar a galera que é da faculdade? Qual que é a probabilidade? Ou seja, um evento futuro, é meu evento B. Sendo que aconteceu um caso, por exemplo, aqui na região, sendo que aconteceu 2.000 casos, sendo que esses caras que podem ser atacados vêm de outra região. Então, eu tenho que, para mim fazer na inteligência artificial, o que nós comparamos? Qual que é a probabilidade que nós utilizamos? É sempre um histórico de dados versus aquilo que eu estou analisando, ou seja, então eu tenho um priori, ou seja, eu tenho uma camada de dados vindo de um histórico, de uma tendência, e aí quando eu vou comparar ela a outra, ou seja, quando eu vou então
olhar se tem, porque, se tem justificativa entre esses dois dados, e aí eu estou pegando de fato uma camada superior, uma camada futura do negócio, né? Um posteriori. Por que esse conceito é interessante e ele também é importante? Porque quando a gente for entrar na árvore, ou seja, num dos métodos de busca, que é a base de toda inteligência artificial, é justamente esse ponto. Ou seja, para mim entender se o meu dado vai começar a se espalhar igualzinho uma rede, né? Ou seja, vai abrindo aqui as suas partes e tudo mais, eu tenho que analisar se eu tenho um histórico para isso. Porque se eu não tiver um histórico, eu não tenho rastreio. Se eu não tenho rastreio, não tem como, de fato, eu entender se a minha pesquisa ela vai ser uma pesquisa profunda, ou seja, eu vou, através de métodos probabilísticos, olha só ver que legal. A probabilidade, quando eu estou falando de método no sistema de árvore, então eu posso acontecer ela em fila, né? Imagina uma fila, ou seja, profundamente, né? Então, quando eu vou pegar meu primeiro dado e até chegar no último cara da fila, por exemplo, o que vai acontecer? Para que ocorra de fato essa análise, eu tenho que rodar uma probabilidade na minha máquina ou no meu código lá, por exemplo, que é justamente o seguinte ponto. Cara, esse histórico que aconteceu, meu primeiro dado. Qual que é a probabilidade de acontecer o segundo e não a fila do lado? E não a outra fila? E não um dado que está lá no final da quinta fila, por exemplo? Então, ele vai se baseando em probabilidades. Por isso que a gente chama método árvore. Então, ele vai crescendo conforme ele faz uma leitura, né? Ou seja, conforme qual aquele que tem a maior probabilidade de acontecer. Então, é mais provável a gente ter um caso, né? Um surto desse aí em Pará de Minas, em Nova Serrana, Itaúna, Divinópolis ou Belo Horizonte. Aí, quando a gente coloca esses caras dentro de uma escala de probabilidade, ou seja, as porcentagens inclusas dentro deles, nós vamos identificar que BH tem uma probabilidade maior. E aí, quando a gente vai para dentro de BH, então, ó, eu estou aqui com o meu dado, e aí eu analisei todos os cabeças de primeira fila. Então, aquele que tem a maior probabilidade, eu vou investigar. No caso, eu identifiquei que é BH. Tuf, vou pegar só BH. Agora, eu vou abrir todo um leque de opções para me analisar. Por que a probabilidade maior em BH? Ah, porque lá tem a rodoviária, uma das maiores rodoviárias do estado, né, ou daqui do Centro-Oeste. Ah, é porque tem aeroporto, é porque tem isso. E aí eu vou analisando. Aí, né, vamos supor que a gente identificou que a probabilidade maior de acontecer, de fato, por causa do aeroporto. Beleza? Então, a gente vai entrar agora dentro do dado do aeroporto. Ou seja, eu vou aprofundando a minha fila de dados. Né? Então, é isso que vai acontecendo. E esse cara é justamente o ponto. Então, eu chego lá no aeroporto e vou analisar. Por quê? Né? Então, qual que é a probabilidade desses caras ter vindo da Europa? Qual que é a probabilidade desses caras ter vindo da Ásia? Qual a probabilidade desses caras ter vindo de outro estado do Brasil? Aquele dado com maior probabilidade, eu vou entrar nele, ou seja, eu vou aprofundando meu dado, porque eu tenho a maior chance de encontrar a solução para aquela minha pergunta inicial. Então, o importante de entender sobre essa fórmula aqui é justamente esse ponto, ou seja, qual que é a probabilidade, né, de A acontecer dado B que já aconteceu? E aí ele faz, então, uma conta reversa, né, ou seja, analisando por que aconteceu B, sendo que, né, devido ao meu dado de A, e aí faz uma divisão. Bom, a gente vai para o exercício que fica mais simples aí a entender, mas é importante só entender que quando eu faço a análise, né, estatística, a análise de probabilidade de um dado, eu tenho que analisar esse dado sobre aquilo que eu estou pesquisando. Para que isso daí? Lembra, tudo que a gente for fazer de análise em inteligência artificial, quando eu não tenho um banco de dados, ou seja, quando eu não tenho um histórico de dados, é bem complicado a gente conseguir fazer qualquer tipo de análise. Então, quando eu faço essa inversão aqui, ó, B para A, né, qual que é a probabilidade de B acontecer para o A que aconteceu, esse cara está me falando o seguinte, vamos buscar uns dados antigos? Eu vou buscar uns dados antigos, aí vou ter que pegar papel e caneta aqui, senão não aguento. Então, por exemplo, a primeira pergunta ali é justamente esse ponto aqui, né? Qual a probabilidade de acontecer dado B? Então, eu quero achar uma convergência entre esses dois casos. Quando eu faço a pergunta e eu inverto isso daí, o que eu quero buscar, então?
eu quero buscar lá em B o que existe, né? Ou seja, qual é a parte de B que tem em A, vezes, né? Ou seja, esse vezes PA, ou seja, qual que é a probabilidade de somente o grupo A acontecer, né? Ou seja, eu vou estar extraindo de fato a informação daquela convergência. Então, números de 1 a 10, qual que é o número primo? Beleza, então concatenei agora os números de 1 a 10, quais que são números primos ali dentro. Beleza. Quando eu multiplico de novo somente por aquilo que é um número primo, o que eu acabei de fazer? Quando eu juntei os números de 1 a 10 e os números primos, eu já tirei um grupo seleto, né? Ou seja, eu peguei aquilo que é convergente entre eles. Quando eu multiplico por ele de novo, o que eu quero achar? Eu quero achar agora, de fato, a minha estatística. Eu quero achar agora qual que é o histórico desses meus dados, né? Então, eu estou como é que eu posso dizer? Acentuando, de fato, aquele grupo de dados. Só que aí, ele vem e divide ali por B, né? Por que ele divide pelo grupo do B? Agora vocês vão observar aqui. Ó, o que acontece aqui? Qual que é a jogada? Quando eu estou fazendo, eu estou pegando dentro de A, eu quero analisar qual que é a probabilidade de A acontecer dado B. Então, B é um dado histórico, né, dentro da minha análise lá. Aí eu falo o seguinte, olha, para B, para mim achar esse A que vai acontecer dado B, eu tenho que entender o que de B já foi, né? Ou seja, no passado ele já foi do A, né? Como que eu vou analisar os casos de coronavírus aqui no Centro-Oeste se eu não sei os dados nacionais, por exemplo? Então eu vou buscar uma fração lá dentro para me criar esse meu grupo B. Quando eu multiplico por aqui, é a mesma coisa de eu estar, então, fazendo o meu rastreio. Ou seja, eu achei que um volume de dados, quando eu multiplico por ele, eu estou intensificando esses dados que, de fato, eu achei aqui. E logo em seguida, a gente faz a divisão por priori de B, ou seja, somente pelo grupo de B. E aí aqui eu estou fazendo, então, a estatística, né? Quando a gente pega lá, né, multiplica por 100, ou seja, tal, a gente coloca dentro do grupo percentual aí, beleza? Bom, mas aí é o seguinte. Então vamos lá. E aí, tá até ali, ó, a probabilidade mede uma proporção de resultados. Então é justamente esse ponto aqui, ó. Isso daqui é uma proporção. Porque se eu estou fazendo a multiplicação de um dado, logo em seguida eu estou dividindo ele, eu quero achar a proporção. Qual proporção? Como o A eu estou multiplicando e aqui eu estou meio que dividindo o B, mas eu não posso cortar esse grupo B com esse grupo B, porque esses dois aqui, ó, lembra quando a gente faz a junção de dados, eu posso estar trabalhando com aquela lógica e, ou seja, uma lógica de multiplicação, ou uma lógica paralela, né? Ou seja, uma lógica que pode acontecer os dois dados ao mesmo tempo, que é uma lógica de soma. Então, esse meu grupo aqui, ele pode ser uma lógica de soma. Então, eu não posso pegar um negócio que soma e já sair dividindo, né? Tem uns caras meio loucos que fazem isso, mas, porra, tá errado. Então, a primeira ideia aí é que, ao somar esse grupo, achar o dado que eu realmente necessito, fazer a multiplicação e dividir, isso daqui é a proporção, né? Então, é justamente a proporção daquilo que eu estou buscando, intensificando o meu dado A. Por isso que ó, lá está falando PAB, não sei se ficou claro isso para vocês, mas no exercício talvez fique mais. Então, quando eu falo isso daqui, ó, PAB é justamente isso, né? Ou seja, qual que é a probabilidade de A acontecer, sendo que B já aconteceu. Quem que eu quero achar é o A, né? Ou seja, a probabilidade de A. Então, por isso que eu estou dividindo aqui por B, porque aí eu vou estar, entre aspas, tirando nessa proporção de B fora, desse meu conjunto aqui, e intensificando ou amostrando melhor o meu sinal de A, né? O meu grupo de dados em A. Bom, aí eu lembro, me dá agora uma posição, porque eu não lembro se em sala a gente chegou a fazer esse exercício ou se eu passei rapidamente por ele para a gente chegar no projeto. Me dá uma posição aí, por favor. Não, essa parte de fato eu não lembro, senão a gente faz agora. Cadê o negócio do chat dele aqui? Tem chat aqui, não pensei que tinha. Vamos lá, alguém me dá uma posição aí, pô.
E aí, João? Faz Você um tava na... aí, ué. Oi? Faz um aí pra gente saber, ué, porque a maioria da galera nem lembrar, lembra. Poxa. Brincadeira, viu? Então, vamos lá, então. Seguinte, então, vamos lá. Esse cara é foda, viu? Então, vamos fazer essa primeira análise aqui. Nessa primeira análise, o que nós temos aqui, ó? O cara está perguntando lá qual que é a probabilidade de o transporte gastar 60 minutos ou mais, dado, ou seja, estou pegando então aqui o que realmente tinha acontecido, dado que o cara estava no transporte público, né? Então, o que vai acontecer? Eu quero analisar um dado futuro, qual que é a probabilidade de acontecer o cara pegar um meio de transporte X, gastar 60 minutos ou mais no trânsito, sendo que ele está indo de transporte público, ou seja, eu estou pegando o histórico do negócio, beleza? Então, quando eu for fazer essa minha análise, a gente vai fazer da seguinte forma, pegando a nossa tabela aí, ó, tá lá, né? Vamos supor, vou pegar direto aqui o transporte público. O transporte público, eu tenho lá a galera que gastou de 15 minutos ou menos até a galera de 60 minutos ou mais. Eu tenho um total de pessoas que estiveram nesses grupos. Então, a nossa tabela, TP aqui, transporte público, é o menor do que 15 barra 29, blá, 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 60 ou mais. Então, eu consigo fazer uma primeira análise de todo o grupo em relação ao tempo. Então, eu tenho análise da galera que gastou 15 minutos, menos de 15 minutos, análise da galera que gastou de 15 a 29, blá, 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 e a galera que gastou mais de 60. Então, isso daqui, se a gente fosse analisar lá, pode ser o meu PA ou o meu PB. Como eu estou analisando, a coluna que eu estou analisando é o meu PA, né? Ou seja, meu priori. Então, eu tenho PA de 60, né? Que pela fórmula nossa lá, ó, A de B, e aí nós temos P 60 mais. Então, esse 60 mais é o nosso grupo A, tá? Esse nosso grupo A que está aqui na fórmula. Lá, ó, P, A barra B, né? Então, o grupo de 60 que está dentro do grupo de B. Beleza. E, analisando, então, a coluna, eu tenho meu PA, analisando minha barra, eu tenho meu PB. Beleza. Uma observação importante, né, principalmente para a galera que talvez não lembrei muito bem de estatística, da matéria de probabilidades, é que se a probabilidade der maior do que 1, quer dizer que eu analisei meus dados errado. Então, a gente tem que prestar atenção nisso daí. Beleza? Não pode ser maior do que 1, não, senão vai ser maior do que 100%. E algo para ser maior que 100% é meio complicado. A gente não está fazendo soma de casos, né? A gente está analisando um caso específico aqui. Beleza, então feito isso, o que nós vamos fazer então? Eu vou pegar a galera que gastou 60 minutos ou mais, então 371, né? Que ó, a galera que gastou mais é 371. Todo mundo que pegou transporte público, somando todos os grupos, né? Ou seja, nas linhas, agora eu estou pegando a minha probabilidade de B, e aí eu tenho lá a galera de transporte público que gastou 329. Então, eu tive 329 pessoas utilizando transporte público, porém eu tive 371 pessoas gastando 60 minutos ou mais no meu trânsito. E aí, por que eu não vou precisar jogar nessa fórmula toda aqui, ó, para fazer todo esse cálculo? A gente vai fazer um cálculo um pouco mais direto, para simplificar agora no início, é porque ele já me falou, ó, eu já sei que 108 pessoas gastaram 60 minutos ou mais. O que ele quer agora é justamente a probabilidade. A probabilidade desse público que gastou 60 minutos ou mais terem utilizado, então, o meu transporte público. Beleza? E aí a gente vai montar, então, essa jogada aqui. Deixa eu só olhar um negócio aqui, porque esses aqui eram exercícios que vocês iam fazer em sala de aula. Ah, tá. Aqui, ó, eu vou pegar... A gente vai voltar nele lá, beleza? Que eu quero que vocês façam ele, que ele quer o exercício avaliativo nosso aí. Esse caso aqui, ele está um pouco mais simples, então a gente vai pegar ele para vocês entenderem aí meio que o passo a passo do negócio, beleza? Então, só lembrando, nas minhas colunas, análise das minhas colunas, eu tenho então os meus dados de PA e análise das minhas linhas, nesse caso, eu tenho meus dados de
PB, né? A probabilidade de B. Esse aqui, como tem menos dados, e a gente consegue ir um pouco mais direto aí. Como a soma está dando 100, vai ficar bem mais fácil, tá? Para a gente entender. Porque às vezes eu estou falando aqui, pode ficar um pouco meio doidão, né? Mas vamos lá. Dentro dessa pequena tabela aí, né? Então pegaram 100 alunos lá e tudo mais e perguntaram a eles quais os tipos de superpoderes que eles queriam. Aí eles dividiram entre os meninos e as meninas e os mais votados lá, né? Que era voar e a invisibilidade e outro, né? Outro qualquer que eles tinham lá. Beleza. Olhando para esse fato aqui, aí eu quero a participação de vocês. Olha o que ele está me perguntando. Eu quero somente a prioridade da pessoa voar. Como que eu vou fazer essa prioridade aqui? Vamos lá, alguém responde aí. Valendo um ponto. $10 pontos? 10 pontos em 100, né? É leilão? 20 pontos? E eu acho que a galera não entendeu, não, filho. Fala 300, fala 300. Fala 300, você é safado. Então vamos lá, pessoal. Seguinte. Por meio que, eu não sei se a galera já fez essa disciplina, né? Mas vamos lá. Olha só, a pesquisa está simples, né? Eu só quero saber a probabilidade da galera voar. Ou seja, qual que é a proporção da galera que votou em voar? Só tenho quantas pessoas aqui, ó? 26 masculino, 12 feminino. Então, no total, tiveram 38 pessoas querendo voar. 38 de quanto? Ou seja, qual que é o meu total de... Qual que é o meu fundo de pesquisa disso daí? 100. Certo? Então, qual que é a jogada aí? Para mim saber a probabilidade da galera que quer voar, então vai ser os meus 38, tá certo? Que é o dado que agora eu estou analisando, pelo meu total. Então, é só 38 dividido por 100. Isso é minha proporção, tá certo? Essa é a proporção da galera que quer voar, ou seja, né, os meus 38% aí, beleza? Até aí tá tranquilo? Suave. Beleza, então vamos lá. E aí depois... Voltou aqui, peraí. Tem que clicar na tela aí. Bom, voltou. Então, o que acontece agora? Aí o cara fala assim, beleza, já sei que tem 38% dos entrevistados que querem voar. Mas aí, eu quero saber o seguinte, dessa proporção da galera que quer voar, que é uma proporção, já é um histórico, eu já tenho esse dado em mãos. Aí eu pergunto o seguinte, quantos desses são homens? Né? Quantos homens querem voar? E aí, o que eu tenho que analisar, então, na minha estatística, é ir lá e buscar o seguinte, o meu grupo masculino... e meu grupo do voar. Então é isso que a gente vai fazer. Ó. A gente vai fazer a estatística desses dois grupos aí. O grupo que é masculino e o grupo que quer voar. Então, ó, fazendo a leitura, né, do P, entre aspas lá, entre parênteses, masculino barra voar, a leitura é qual que é a probabilidade dos meninos, né, dos homens, do masculino, dado que eles querem voar. Ou seja, eu quero buscar dentro do grupo que quer voar, quem que é homem dentro dessa parada. Se você olhar na tabela, você vai falar assim, fácil, né? 26. Mas 26 é a quantidade. Nós queremos saber é a proporção. Ou seja, nós queremos saber é a probabilidade. E eu não posso simplesmente falar que é 26 sobre o total e falar assim, 26 homens querem voar. Porque essa probabilidade está errada, porque aí eu estou buscando no grupo total. Em vez de buscar no grupo voar, é como se eu tivesse vindo aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta verde aqui. Imagina aqui os grupos, ó, só para vocês, uma forma mais visível aí. Então, o que está acontecendo? Eu tenho um grupo total, e dentro desse grupo total tem tudo. Tem homem, tem mulher, tem negro que voa, tem cara que fica invisível, né? E tem uns indecisos aí também. E aí, se eu falo que a minha proporção é 26 do total, eu estou errando.
Porque aí eu estou analisando esse cara isolado. Eu não posso analisar ele isolado. Já que ele está pedindo a relação entre masculino e voar, então eu tenho que tirar essa proporção do masculino dentro do meu voar para entender a proporção, ou seja, qual que é a porção que esse dado que minha pesquisa está fazendo equivale. E não a quantidade, não os 26 que são masculinos que querem voar, que é diferente. Porque dentro do grupo masculino, então tem nego que voa, tem nego que é invisível e tem cara que é outros. Entendeu? Por isso que eu não posso pegar uma quantidade isolada. Então a gente tem que ir lá fazer essa análise aí. Beleza? Como é que eu vou fazer essa análise nossa aí? Então são 26 caras dentro do grupo de voar. Qual que é o meu grupo de voar? 38. Então qual vai ser a minha probabilidade? 26 dividido por 38. Por que eu posso fazer isso daí? Porque aí eu estou analisando então a proporção que esse cara, qual que é a proporção de masculinos que voam. Tá? A conta é simples, né? O PA dividido pelo meu PB lá. Beleza? Ficou claro dessa forma aí? Como é que tá indo aí? Vocês têm que dar um feedback, pô, porque senão fica difícil aqui para mim. Posso seguir. Beleza. O Pedro aí agora é o porta-voz da galera aí. Vai, tem que conversar, a galera tá tímida. Ué, tá doido aí? Agora, então beleza. Então, o 26 sobre 38 vai ser meu dado da galera que voa dentro do meu grupo masculino. Agora, olha só a inversão dos dados que ficam. Puf, qual que é a probabilidade do cara ter escolhido voar, sendo que ele é homem? O outro é, qual que é a probabilidade de ser um homem, sendo que ele quer voar? E agora a gente inverteu. Quando eu faço essa inversão, o que vocês têm que ter na cabeça é como que eu vou buscar os meus dados. Agora, eu sei que a galera que quer voar é 38. O meu grupo total masculino é meus 48 lá. A correlação entre esses dois grandes dados é o 26. Beleza. Aqui nós fizemos o masculino que quer voar, 26 sobre 48, 38. E esse cara aqui agora, que é o voar sobre e ser masculino, como que eu vou buscar esses meus dados? De novo, eu tenho que interpretar um negócio. Eu sei que o meu grupo de voar, né, meu grupo total é 38. E meu grupo masculino, que quer voar, é 26. Se você dividir o 38 por 26, vai dar merda. Por quê? Vai ficar maior do que 1. Então, essa é uma correlação burra que eu estou fazendo. No outro aqui, eu peguei o 26 sobre o 38, porque eu queria saber a proporção de masculinos que voa. Agora eu quero saber os caras que voam e é homem. Né? Então, eu vou inverter essa jogada. Então, eu vou pegar lá os meus 26 que voam. Eu estou analisando agora a minha linha 26 sobre 48, que é o meu grupo maior de homens. Então, no primeiro caso aqui, ó, nós buscamos dentro do grupo que voa quem é homem. Agora a gente inverteu, é só isso. A gente está buscando dentro do grupo de homens quem que voa, tá certo? Aí vai ser o meu 26 sobre o meu 48. Bom, aí beleza. Aí a gente chega aqui numa pergunta que é o seguinte, com relação à inversão, né? Esse dado aqui é para a gente saber se é uma identidade, né? Ou seja, essa identidade que a gente acabou de fazer, homens que voam, ou voa e é homem, por exemplo, né? Não sei, voa e é homem ou é homens que voam, essa porra aí. E aí, se eu quiser entender esse cara, ou seja, se esses dois dados têm alguma correlação entre eles, tem um 26, né? Que é o número total de pessoas que opinaram ali. Mas eu não posso tirar isso como base. Por quê? Pode ser que eu tenha dados aleatórios, né? Igual eu acabei de falar, né? Qual que é a probabilidade da galera ter pegado o coronavírus, sendo que usou a rodoviária de Uberlândia, por exemplo? Pode ser que não tem relação nenhuma esses dois dados. Então quer dizer que são dados totalmente independentes, tá certo? Mas eu posso ter dados dependentes. E quando eu tenho dados dependentes, quando eu tiro um grupo dentro da minha análise, meu cálculo vai ficar falho e aí meu cálculo pode dar valores iguais, né? Ou seja, quando eu divido A dividido por B ou B dividido por A dá o mesmo valor. E aí, apesar de parecer extremamente bobo isso que eu estou falando, mas como eu estou explicando para vocês, é já pensando um pouco também na ideia do código, né? Essa bobeira que a gente está conversando aqui agora, ela tem que fazer sentido para vocês para entender sempre quando vocês forem analisar dados se tem alguma correlação.
Lembra na sala de aula que eu acabei dando um exemplo mais doido lá? Por exemplo, eu vou pegar outro que eu não lembro também, né? Mas vamos supor, qual que é a probabilidade da pessoa pintar a casa dela de azul, sendo que é, sei lá, sendo que é primavera? Porra, velho, sei lá, né? Não sou de arte, mas não deve ter relação nenhuma esse negócio. Mas, se eu for forçar os meus dados, se eu for atrás disso daí, com certeza eu vou achar isso. O que, que significa isso, então? Eu estou pegando dois dados totalmente independentes e estou criando uma correlação entre eles. Mas, se eu tirar a parede azul e colocar uma parede vermelha, a minha lógica, a estrutura da minha lógica não atrapalha, tá certo? A forma como eu estou percebendo esses dois dados é a mesma, tá ok? Agora, é diferente se eu falar que, sei lá, né? Qual que é a probabilidade do cara aguar a planta dele sendo que está calor? Então, aí são dados dependentes. Né, se eu for analisar na minha estrutura de árvore, um vai correlacionando com o outro, né? Bom, e aí, então, tá lá a nossa análise lá. A probabilidade de homens que voam é 26 sobre 38. Voltando a nossa tabelinha lá, ó. 26 é o homens que voam e o meu total da galera que voa. E do outro lado, eu tenho 26 caras que falaram que voam dentro de um grupo, né? Então, a gente fez as duas análises aí agora. E aí tá lá a nossa proporção, então. 26 sobre 38 vai dar 68%. E 26 dividido por 48, que vai dar 54%. Analisei meus dois grandes grupos aí. E aí, pergunta o seguinte, né? Considera o evento I, né? Ou seja, da galera lá dos invisibilidade, ser feminino, né? Considera quantidade de visíveis, né? O evento do qual o aluno escolheu visibilidade como superpoder, e F, né? A galera do feminino lá. E aí tá falando o seguinte, olha, interprete o significado. Qual que é a probabilidade da galera ter escolhido invisível como superpoder, mas sendo mulheres, passado, né? Mas sendo mulheres. Então, qual que é a probabilidade de ser invisível e ser mulher? Aí ele está falando que deu 62, ele quer que você interprete isso daí. Então, é sempre a forma como nós estamos conversando, tá? Mas que, cara, isso aí realmente é necessário? Onde que a gente vai utilizar isso e tudo mais? Vocês têm que entender que dentro do Data Science, né, dentro da ciência de dados e tudo mais, a forma como a gente faz uma leitura de cenários influencia totalmente a forma como nós escrevemos um código, beleza? Então, quem já está mais habituado aí com o desenvolvimento de código e tudo mais, sabe muito bem que a minha interpretação ela vai influenciar sim, tá? Então, toma cuidado, por isso que eu estou travando um pouco nesse ponto, estou pegando um pouco pesado aqui nessas primeiras análises, é porque a cabeça de vocês tem que pensar de uma forma mais estruturada, uma forma mais lógica. Então tá lá, ó. Qual a probabilidade, né, da pessoa querer ser invisível sendo que é mulher, né, passado? Beleza, 62%. Então a leitura é isso, né? Aproximadamente 62 pessoas, 62% da galera lá é feminino e quer ter o superpoder de invisibilidade. Bom, e aí vem uma outra parte aí, que é acho que essa aqui eu já falei. É porque algumas coisas eu estou adiantando aqui. Que é a questão que eu acabei de falar, que não altera o outro lá, né? Beleza, agora vamos voltar para cá então. Então vamos lá. Não sei se vocês estão com caderno aí, com lápis e caneta aí. Então vocês vão fazer, tá? Vocês que vão calcular aí vão me falar. Eu vou fazer aqui também, né? Lógico. Qual que é a probabilidade, então, da galera que está no grupo de 60 minutos ou mais estarem utilizando o transporte público? Então, como é que a gente vai estruturar esse cálculo aí? Como vocês têm câmera, quem tiver com webcam e quiser montar no papel e filmar aí, pode mandar aí, por favor. Porque a aula não pode ser só eu falando, não, galera. Senão, 3 horas de eu falando aqui, cara, vocês devem ter deixado esse negócio aberto aí e tá fazendo outras coisas, pô. Tá lá nas lives do Instagram, lá, tem 45 mil lives acontecendo lá, ó.
E aí, ninguém fez não, pô? Meu Deus do céu. Esse cara tá ficando muito doido. Vou fazer uma roleta russa aqui. Vou abrir qualquer áudio e vai ter que falar, hein? Vou falar, José. Vai fazer o quê que você falou? Vou fazer uma roleta russa aqui. Escolher o nome aqui e vou abrir o áudio do cara. Tá. Tenta aí, porque eu não tá saindo nada. Vou falar, João. Não, o João é assim mesmo. Ele fala, some, depois o trem fecha. Uai, agora que eu vi que o trem tá funcionando. Então vamos lá. Quanto que deu o seu aí? Não, o trem tá tudo preto aqui, eu não tô vendo nada. Também Porque aqui você na internet. tá vendo a minha câmera. Tá tudo preto, eu não vejo slide. Como os outros não estão falando, você tá vendo? Tá vendo? É por isso que eu tô falando. A galera tem que posicionar. O pessoal não posiciona aí. Tá muito doido. Do lado aí de vocês, ó, vou até mandar um negócio no chat aqui. Tem um chatzinho. Se vocês não quiserem falar que tá com vergonha, não tem problema não, pô. Vou mandar aqui, ó. Qual? Não. Vou criar uma conta. Isso aqui é matéria do Davi. Fecha seu áudio aí, pô. Matéria da tia. Mas vai aparecer um chat para vocês aí, ó, a galera que tá mais tímida aí. Do lado, geralmente, onde mostra os participantes, tem um negócio que é escrito chat. Dá uma olhada aí que vocês vão olhar aí. Acabei de mandar uma mensagem lá. Aproveitar que o Pedro tá com o áudio dele ligado. Aí, Pedro, você consegue ver esse chat acontecendo aí? Você está usando na web ou no celular? Ah, eu tô usando os dois. Espera aí, rapidão. Vê se apareceu uma mensagem para vocês aí. Apareceu só a lista só de gente que tá aqui. Tá. Aqui agora tá aparecendo minha tela aí para vocês, não está? Aham. Tá. Então aqui, ó, mostrar participantes. Estão mostrando todo mundo que tá aqui na aula, beleza? Tá todo mundo calado. Esses caras devem estar tudo fazendo outra coisa e fingindo que tá na aula, mas beleza. E aí, do lado, geralmente, aqui, ó, do participantes, tem esse aqui, ó, mostrar conversa. Aí tem um chat aqui. Se tiver aparecendo para vocês, vocês podem mandar mensagem ali que vai aparecer para mim. Então, né, dá as respostas aí do exercício, senão a aula não vai fluir muito bem, não. Vocês têm que... Oi, mas tá aparecendo esse ícone aqui, não. Não tá? Deve ser... Tá, não. Deve ser porque a gente entrou tudo como convidado. Vai. Então, peraí, vou fazer uma jogada aqui. Então, esse problema é que aqui eu posso colocar você somente como apresentador. Não é essa ideia, não. Ah, então vou ter que ir fazendo aqui e respondendo sozinho, então. Aí a galera que tá fazendo aí, se quiser ir mandando... Porque o pessoal tá tudo calado. Eu não... Pede a galera para registrar, para as próximas aulas, se for ter. Deus quiser, já vai ter acabado isso aí, mas... É, a probabilidade é que sim, né? Até de primeiro aí o comércio já vai voltar, né? Decreto estadual e nacional. Então é o seguinte, tá, beleza. Eu vou fazer isso junto com vocês. Alguns eu vou deixar lá no portal lá como um quiz, então, para vocês poderem responder e para mim saber, porque senão não tem como... Senão eu vou prosseguir a matéria, eu vou engolir, vou fazer vocês engolir um conteúdo aí
E lá na frente, quando eu entrar no Excel, eu vou precisar dele. Aí vai complicar meu lado. Mas vamos lá. Sandoval, Sandoval. Vou voltar para minha tela aqui, então. Então, beleza. Então, voltou aqui. Então, ó, como é que eu vou montar essa minha estrutura aí? Vocês vão montar da seguinte forma. Vocês têm lá o transporte público da galera, que são 108 pessoas, que está no transporte público, está nos 60 minutos ou mais. Isso é a minha quantidade. Para mim saber a proporção disso daí, eu vou dividir esse meu dado por aquele que eu quero como fundo, ou seja, aquilo que tem como histórico. No caso, ele está falando que é o transporte público. Então, é 108 dividido pelo total da galera que está em transporte público, 329. O que isso diferencia para qualquer coisa que vocês já viram aí sobre proporção? É que sempre você vai pegar lá, né? Qual que é a probabilidade, qual que é a proporção de uma caneta ser vermelha, dado que eu tenho aqui 5 canetas. Como é que eu vou fazer isso aqui? Cara, é uma caneta vermelha, porque eu já sei a quantidade total, sobre 5. Então, aí eu sei que é 1/5. Então, o que eu estou acabando de fazer? Qual que é a probabilidade do vermelho dentro desses caras daqui? Se eu agora falar o seguinte, vamos supor que eu tenho 2 canetas vermelhas lá, e de fato eu tenho mesmo. Então, vamos lá. Qual que é a probabilidade de ser uma caneta vermelha, sendo que eu tenho 6 canetas? 1/6. E aí, se eu falar o seguinte agora, cara, qual que é a probabilidade de eu tirar a segunda caneta do jarro aqui? Então, a probabilidade disso acontecer vai ser o quê? Não é mais 1/6, porque eu já tirei uma peça. Agora é 1/5, que é contando com ela ali. Então, repara que a análise que eu estou falando com vocês é porque como os dados estão sendo apresentados em tabelas, é isso que vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que buscar a correlação da informação que vocês querem, ou melhor, da informação não. Vocês vão correlacionar aquilo que vocês querem com os dados que vocês têm. Porém, muitas das vezes, né, de novo, se vocês forem lá em data science, alguma coisa assim mais evoluída da automação, vocês vão analisar, cara, que a gente vai estar olhando um histórico gigante. Quem mexe com automação, quando você vai buscar lá, por exemplo, os alarmes que aconteciam na máquina, o que você vai puxar um relatório? Cara, vai aparecer 1000 dados. A diferença é que aqueles 1000 dados ali já está aparecendo para mim bonitinho. O horário, qual o evento, o que foi, quem que era o operador e tudo mais. Mas, por trás disso daí, ou seja, antes de chegar dessa forma para o operador, de uma forma mais nítida, eu tenho uma tabela gigante de informações que eu tenho que correlacionar. Que às 3 horas da tarde, o José estava usando a máquina X e fez essa cagada. E aí, para mim fazer essa correlação e sair bonitinho no alarme, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo a junção de um monte de grupo. Tá certo? E aí, justamente o que está sendo feito ali. Então, transporte público lá é meu 108. Aí, ó. Transporte público é meu 108. Galera que está no transporte de 60 minutos ou mais, dividido pelo meu histórico de dados, que é, no caso, o transporte público. Se eu inverter essa pergunta e perguntar o seguinte, qual que é a probabilidade da pessoa estar, né, qual a probabilidade da pessoa usar o transporte público, sendo que vai gastar 60 minutos ou mais? Então, é os mesmos 108, porque já é o meu dado filtrado. Eu não preciso fazer aquele cálculo todo longo lá, não. Então, já está no meu dado, 108, dividido por 371. Por que 371? Porque é os minutos que eu quero. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Aí, fazendo essa brincadeira, né? 108 por 329, então 32%, né? É como se fosse 100 dividido por 320 aí. 32%, 33%. Beleza. Se eu fosse perguntar para vocês o seguinte agora. Qual é a probabilidade? Vou abrir um áudio, hein? Vou fazer roleta russa aqui agora, hein? Qual é a probabilidade? Qual é a probabilidade do cara usar um transporte público e ter gastado 20 minutos? Qual a probabilidade do cara
usar um veículo próprio, né, um veículo particular, e ter gastado 20 minutos. Meu fundo, ou seja, minha quantidade de dados. É só ver os neguinhos saindo da aula agora. Fechar o áudio aqui dos que estão abertos aí. Tem 1, 2, 3. Tem 2 Pedro aqui, mas tá bom. 1, 2, 3. É porque eu entrei um pelo celular e o outro pelo PC, cara. E aí, sim. Meu PC não tem áudio não, Fraga. Ó, tem 12 caras aqui na sala, hein? Aí, ó, abriu o comercial 17 aí, ó. Quem é o comercial 17? Tá na... Franguinho. Então responde aí, qual que é a probabilidade do negócio? Tô fazendo aqui ainda, hein? Ué. Calma aí, espera aí. É 15, tem que andar em 20 minutos, veículo particular. Isso. Isso mesmo, Qual a probabilidade? É isso, ó. Qual é a probabilidade do cara usar um veículo particular, sendo que ele vai gastar, por exemplo, 20 minutos? 20 minutos, no caso, está ali no grupo do 15 a 29. É essa aqui que eu quero. Ah. Vai ser os 908 dividido pelo paradinho. Olha lá, ó, o comercial Bolsonaro aí, ó. Comercial 17. Responde aí, pô. Tá fazendo até agora? Não é possível. Quanto deu isso aí, Pedro? Você falou? 88%? Qual foi a montagem que você fez? 908 veículo particular sobre o total. Que é sobre os os 1032. Isso aí. Ou seja, é simples a análise, né? O que vocês têm que pensar é só como é que vocês vão puxar os dados. Então, quando eu já sei... Vou fazer aqui de novo aqui, porque talvez fica mais claro aí. Quem estiver entendendo bosta nenhuma, tem que falar também, pô. Na verdade deu 83,9, né? Tá arredondando, hein? Não, você pegou o quê? Vou olhar aqui. Mesmo raciocínio que você. 908 dividido por Pelo 1032? total. Uhum. Deu 87. 88, né? 87,9. Isso aí. Beleza. Quanto deu o seu aí, Pedro? Você falou aquela hora? 88? É, 88. É isso mesmo. E aqui, ó. Repara só. O que é o meu grupo? O que é meu grupo VP, né? O que é meu grupo de veículo particular? 2.647. O que é meu grupo de 15 minutos ou mais? 1.032. Entre esses dois grupos, eu já sei um valor, que é 908. Você vai ficar um pouco mais clara a ideia aí. Então, repara que é o seguinte, que ó, eu tenho meu grupo de veículo particular que tem essa quantidade de caras aqui. Então, imagina que hoje, né, no dia 26, vamos pôr, no dia 26, tiveram 2.647 registros de pessoas que utilizaram o veículo próprio. Show de bola. Também houve um registro que 1.032 pessoas estiveram no trânsito durante 15 a 30 minutos, né? 15 a 29 minutos. Então, isso aí foi os dados estatísticos da galera. Agora, isso é estatístico. Agora eu vou fazer qual que é a probabilidade das coisas acontecerem. Qual que é a probabilidade do Zé? Né? O Zé é o cara que estava usando o veículo próprio, fazendo o trajeto da casa dele até o serviço, que geralmente ele gasta aí 20 minutos. Então, qual que é a probabilidade do Zé, né, estar dentro desse grupo aqui do meio? Aí eu vou analisar. Então, eu sei que 908 pessoas, porque já é a correlação, o dado já veio pronto. Se esse dado não tivesse pronto para nós, o que nós iríamos fazer? Aquela conta maluca lá, né, que é o PBA vezes o PA dividido pelo PB.
Aqui não. Aqui eu só estou pegando o meu grupo. Vou fazer aqui na... Ó, é a mesma coisa que eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu já estou pegando o grupo que está pronto, que é os meus 908, que é a probabilidade da galera do estar em 15 minutos ter gastado e estar em veículo particular, então 908 pessoas, e eu dividi pelo grupo que eu estou analisando, meu grupo de histórico. No caso, meu grupo de histórico é as 1.032 pessoas. Se eu inverter a jogada, que era lá os 60 minutos e o transporte público, a gente pegou o quê? Nós pegamos 108 pessoas e dividimos por 329. Por quê? 329 é o transporte, o total, né, de transporte público, é justamente o meu histórico. Né? Foi a estatística do dia que levantou, que aproximadamente 329 pessoas tiveram utilizando o transporte público, 2.657 utilizaram o veículo particular. Então, é sempre como eu analiso os meus dados ali. Beleza. E aí vem uma outra pergunta maluca aí, que é o seguinte, né? Ó, aí agora eu tenho 3 camadas de dados, né? Então, um dono de um salão de beleza e tal. E aí falando o seguinte, ó, calcule a probabilidade de que um cliente escolha aleatoriamente, né? Um cara qualquer, a Maria. Pronto, peguei a Maria não, peguei a Odete. Qual é a probabilidade da Odete, por exemplo, ela ter pedido um corte de cabelo, peraí que o negócio está bem no meio da minha apresentação aqui, e ter feito uma permanente? Né? Então, qual é a probabilidade da Odete ter feito esses 2 caras aí? Como é um dado aleatório, e quando eu vou ao meu grande grupo, olha só, eu já tenho aqui a galera. Ó, corte de cabelo, e especificadamente, porque é só a área de roxo, foi 35%. Agora, se eu quero falar todos que escolheram corte de cabelo, o que eu tenho que fazer? 35%, mais o 30%, porque pertence a ele também, mais 10% porque também pertence a ele. Então, eu tenho o grupo roxo da galera que cortou cabelo, que vai dar, então, 75% das pessoas cortaram cabelo. Então, se eu sou um barbeiro, um cabeleireiro, sei lá o que eu sou aí de salão de beleza, e aí eu quero analisar o seguinte, o que dá mais lucro para mim? Então, o que vai dar mais lucro para mim? Eu vou analisar esses grupos. Ó, quem pinta cabelo, 35%. Quem é 35%? Grupo verde. 5% só entra na minha loja para pintar o cabelo. E existe outros 30 dessas galera que pinta o cabelo, né? Então, no total, 35%, que às vezes cortam o cabelo. Show de bola. Pode ser que tenha um cara que pinta o cabelo, corta o cabelo e ainda faz uma permanente. Ou seja, é um cara que tem os 3 grupos juntos. Então, eu estou fazendo mais ainda, né? Eu estou focando mais ainda nos meus grandes grupos ali. Pode ter isso? Com certeza. Ok. Aí, eu tenho, por exemplo, ali 15% da galera que vai no salão lá e faz permanente e corta cabelo. Vocês estão entendendo? Então, eu estou pegando as estatísticas, né? Imagina que o cara tem lá um caderninho, né, de fluxo de caixa dele e ele está anotando todo mundo que entra na loja, o que cada um faz. Então, aí no final do dia ele sabe, ó, eu fiquei 3 horas do meu dia pintando cabelo, só pintando cabelo. Eu fiquei 5 horas do meu dia cortando cabelo. E eu fiquei 2 horas do meu dia fazendo permanente. Se eu fizer uma correlação do tempo pelo valor, eu vou saber qual que é aquele produto que eu tenho que dedicar mais tempo, fazer então uma regra de Pareto. Uma aula bem extra que eu fiz para vocês na semana passada, eu comentei de uma ferramenta, né, que é o QFD. E o que ele faz para mim é entender o seguinte, se eu sei, então vamos supor lá que o corte de cabelo, de fato, é o mais lucrativo hoje para o meu salão. Show de bola. E aí eu quero saber o seguinte, agora como que eu posso fazer para melhorar, intensificar, fazer a correlação agora como é que fala? Da vontade do meu cliente, né? Ou seja, qual que é a vontade do meu cliente querer voltar no meu estabelecimento e aquilo que eu já faço. Quando eu vou fazer essas 2 jogadas, então as expectativas dele e aquilo que eu já faço, então quando eu vou juntar esses 2 grupos, eu vou intensificar o meu produto. Mas eu não posso fazer isso aleatoriamente. Aí, voltando no projeto que vocês estão desenvolvendo, começa a perceber que a partir do momento que vocês tiverem dados,
e a gente vai ter que construir esses dados de alguma forma em sala de aula, mas a partir do momento que vocês já têm dados em mãos, o que vocês conseguem fazer? Vocês conseguem analisar quais são o perfil de dados que é mais interessante para vocês. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui um projeto que vai ficar mais fácil. Ó, o projeto do Octaviano, por exemplo. Ele deve estar aí não, né? Porque tudo fechado aí, ó. Deve estar dormindo, tá fingindo que tá na live aí, mas vamos lá. E aí, vamos supor, o projeto dele lá, o projeto do supermercado dele, do Guilherme, os meninos e tal, beleza. Aí, repara só, o que vai acontecer? Ele fez o produto dele lá, né? O produto dele, então, vai ser a galera lá. Aí tem lá velho, tem gente nova, tem mulher, tem solteiro, tem casado, tem todos os grupos. O que seria isso para ele? Pegando essa mesma análise desses dados que a gente está falando aqui do salão. Vamos supor que nessa brincadeira ele identifica o seguinte, que a probabilidade do cara ser jovem, então do cara ter de 20 a 40 anos, por exemplo, tá certo? Com a probabilidade do 40, de 20 a... porque eu queria me incluir nessa daí, né? Mas de 20 a 30 anos, por exemplo, qual a probabilidade desse cara entrar no supermercado e comprar bebida alcoólica? Ele vai saber. Agora, para que ele tem que saber disso daí? Porque quando ele for criar o código dele e tudo mais, ele vai saber que para aquele grupo, para aquele perfil de pessoas, independente se lá dentro tem evangélico que não bebe, tem um monte de gente lá que talvez não bebe e tal, mas na análise, na estatística que ele fez, é um grupo que tem uma probabilidade maior de consumir bebida alcoólica. Então, beleza. Então, ele já sabe que tem que direcionar as mensagens, as propagandas para aquele grupo sobre as bebidas. Ok. Só que aí ele tem um grupo isolado, por exemplo, que é os caras que é casado. E aí o cara que é casado, ele pode ser jovem ou ele pode ser velho. Só que esse grupo casado também tem um perfil de beber, né, de comprar bebida alcoólica no supermercado. E aí o que ele vai fazer agora? Ele pode buscar, por exemplo, qual que é a porcentagem, né, ou seja, qual que é a proporção de pessoas que são casadas e são jovens. Então, eu tenho que pegar esse meu grupo, né, meu grupo lá de dados que eu tenho, que é o grupo de jovens, o grupo de casados. Como eu não sei essa proporção, aí eu vou ter que montar minha fórmula e achar esse cara. Quando eu achar esses caras, né, achar esse perfil de público realmente aqui, quem são, que aí ele vai ter lá o CPF da galera, o número do pessoal e tudo mais. Quando ele achar esse público, o que vai acontecer? Ele consegue, então, direcionar muito mais para aquela galera lá. Eu lembro que um tempo, quando eu trabalhava ainda no Senai e tudo mais, eu fiquei numa região no sul, e aí nessa região lá, cara, tinha um supermercado que era caro pra caralho. E aí depois eu fiquei sabendo que esse supermercado era tipo uma rede. E aí tinha dele também no Maranhão, que eu também fiquei um tempo lá, né? Aí o que acontecia nesse supermercado, cara? Era um supermercado / gourmet. Então, é tipo aquelas mercearias antigas, granel, essas coisas assim. Só que tudo lá dentro, cara, custa um pedaço do fígado. Né? O negócio é caro pra cacete. Mas aí, depois a gente foi conversando, a gente ia lá de vez em quando, que era o mais próximo do serviço, senão a gente teria que pegar um táxi para ir no centro da cidade e voltar. Então ficava mais caro, né, ir lá do que comer nesse lugar. Então a gente comprava lá os congelados lá. E aí, numa conversa com os caras, tal, por que aquele supermercado focou no negócio gourmet e caro? O que eles identificaram? Que quando o cara com pouca grana entrava no supermercado deles, ficava muito tempo lá, porque ficava pesquisando preço. E aí, quando tinha muita gente, talvez o público que realmente eles queriam escolher não é um público de ficar olhando o preço demais. E aí, o que acontecia? O cara chegava, estava cheio e falava assim, não, cara, eu tô com pressa, não vou comprar aqui. Saía e ia em outro lugar. Então, o que eles fizeram? Eles mudaram, né, toda a arquitetura do negócio e tal. E trocou o nome, tirou o supermercado e colocou lá, acho que é Empório do Sabor, alguma coisa assim. E aí, beleza. Aí, primeira coisa, com isso, eles tiraram a galera que saía de casa querendo ir no supermercado. Então, imagina nossos grupos aqui, ó, o verde, o roxinho e o azul. Minha câmera tá ligada para vocês aí, não tá? Tá. Então, beleza. Porque eu tô gesticulando com a mão, não sei se vocês estão vendo. Mas aí, o que acontece? Aí, vamos supor que ele acabou de eliminar esses 5%, ó, que era a galera que ia lá para pesquisar preço, beleza? Eliminou 5%, show de bola. E aí, qual que foi o segundo ponto? O que a galera entrava no supermercado e costumava a gastar dinheiro, só que eles fizeram isso tudo na mão, tá? Não foi software nem nada não, era tudo na mãozinha mesmo. E aí eles começaram a pesquisar o seguinte, a galera entrava lá para comprar coisas simples, né? Coisas do dia a dia mesmo, assim,
só que não tinha um valor agregado tão alto para eles. E o valor agregado para eles, basicamente, era a padaria e aquelas galerias que tem tipo, aqueles biscoitos diferentes, Mãe da Terra, biscoito orgânico, as coisas assim. Então, o que eles fizeram? Pegaram esses produtos, cara, e jogou na frente. Então, imagina só, você tá igual nós lá, o dia que nós fomos lá, eu abri a porta, cara, eu bati o olho e só tinha uma galeria vendendo os grãos. O outro vendendo, tipo assim, os biscoitos de padaria, sim, mas tudo muito, muito bem feito, né, e tal. Você bate o olho e se assusta, e fala assim, eita, esse negócio aqui vai ser caro. E talvez não tenha o que a gente está procurando. Ou seja, eu acabei de eliminar o grupo azul aqui, ó. Então, se eu tivesse entrado por preço, eu já tinha saído fora. Então, grupo verde. Quando eu olhei que não tinha basicamente o que eu queria, que era água, essas coisas assim para levar para o hotel, opa, eliminei também, grupo azul. Então, quem que fica? Ficaria para ele somente esse grupo de 35% que está aqui no meio do roxinho, que é o público potencial para comprar deles uma quantidade que deixa o negócio sustentável. Então, o cara que entra por preço, mas que gosta de uma qualidade, de uma exclusividade, vamos supor que é esses 30% entre o grupo verde e o grupo roxo, talvez de vez em quando entra lá para comprar, mas não é o alvo deles. Ou seja, eles não perdem tempo mandando mensagem, publicação para essa galera, né? Agora fazendo a junção com o grupo lá da galera do Taviano, do Guilherme, dos meninos lá que é o do supermercado, né? Do Marcos também. E aí o que acontece? Beleza. Também do outro lado tem a galera que, por exemplo, não quer comida fitness, por exemplo, mas de vez em quando vai lá para comprar alguma coisa, que é esses 10%. Ficou claro agora essa ideia para vocês? Qual que é a importância de eu fazer isso daqui? A importância de entender os meus dados é para mim entender também qual que é o resultado que eu vou alcançar com aquilo. Então, nesse caso do cara do salão, se, por exemplo, ele decidir que só vai cortar cabelo, é muito raro os caras que chegam lá e pedem somente para pintar. Então, o que ele pode fazer? Para ele eliminar esses 5% que talvez ele está gastando muito tempo em cima, ele vai falar que só pinta o cabelo, só pinta o cabelo do cara se cortar. Então, se a tchutchuca chegar lá para cortar o cabelo, ela tem, sei lá, uma porcentagem, um desconto, um tratamento especial se for pintar, que é os 30% que interessa para ele. Ele acabou de eliminar essa galera que só vai lá para pintar. Da permanente é a mesma coisa. Às vezes a pessoa não fez com ele. E aí pode dar problema, né, e tal. Ele quer eliminar, então ele vai ter que agregar esse serviço. Ou seja, eu começo a funilar a minha prestação de serviço, eu começo a funilar os meus dados para que eu chegue num dado que a gente chama de, dentro da lei de Pareto, né, que é 80-20. Então quer dizer que eu tenho um grupo de 80% de pessoas que realmente são os meus clientes. Mas, de uma contrapartida, 20% do meu lucro da minha empresa, por exemplo, não depende literalmente desses caras. E aí, quando eu entendo quem que é esse pessoal, talvez, aqui ó, o roxinho 35, que quer dizer que 35% das pessoas que vão no salão dessa pessoa traz, né, vamos pôr aqui, quer ver, ó, 35 mais 30, 60, 75. Então, quer dizer que 35 pessoas que vão ao salão do cara hoje traz 75% do faturamento total do cara. Tá vendo? O grande grupo corta-cabelo, que envolve pintar um pouquinho, permanente, papapá, é o lucro dele mais ou menos. E 35 é a galera que é o público focal. Então, se ele dedicar marketing, se o cara dedicar atendimento, a arquitetura do negócio, né, o design da parada lá, focada nesses 35%, ele sim vai pegar outros grupos, mas ele vai aumentando cada vez mais o faturamento dele sem perder, né, a comunicação, que hoje é o pilar, né, dentro dos mercados, e também sem perder essa, como é que eu posso falar? Sem perder energia, né, olhando dados que não tem nada a ver para o cara. Isso daqui que é uma inteligência de negócio, que é o que a gente chama de BI, né, o BI, né, que o pessoal fala aí, ó, BI. Não lembro se a gente chegou a discutir um pouco disso em sala, mas o Business Intelligence, que ó, BI. O que esse cara trabalha? Essa disciplina, ela vai analisar muitos dados. É uma disciplina de analisar dados, mas são dados que convertem aos negócios. O que nós estamos fazendo até então? Eu só estou analisando particularidades de probabilidades vindo de algumas estatísticas. Mas, se eu pegar esses dados agora e colocar eles dentro de um cenário,
vocês começam a perceber o tamanho disso daqui. Então, eu posso estar falando de dinheiro, eu posso estar falando de volume de produção, eu posso estar falando em retenção de cliente, no caso do grupo lá dos meninos do atendimento, né, da Josiane, do Natanael, Pedro, não, Pedro é outro, que é justamente a galera de atendimento, né, ou seja, para mim melhorar meu atendimento, mas o que você vai melhorar? Aí você vai buscar lá, ó, de todo mundo que nós atendemos, de 100% da pessoa que a gente atende, qual que é o público que mais vem cá frequentemente? Ah, é o pessoal, por exemplo, assim, de, sei lá, de 30 a 50 anos, homens. Opa, então se é isso, eu vou ter que colocar uma pessoa no atendimento para fazer um atendimento cada vez melhor para essas pessoas, para que elas possam vir, gostar e recomendar, ok? Agora, se o meu objetivo é eliminar essas pessoas do meu negócio, o que eu vou fazer? Não é chegar para educar a pessoa, não vou te atender mais não. É o seguinte, você vai começar a olhar os outros perfis de público que você atende e falar o seguinte, não, nós queremos fazer um atendimento aqui mais focado na galera ali de 20 a 25 anos, esse é meu público. Beleza, né? É um público que também não tem dinheiro, mas quer focar neles, foca neles. O que vai acontecer quando eu focar nesse grupo? Eu vou focar numa comunicação para aquele grupo. Aí quando o tiozão chegar lá, aí vai chegar uma menina com cheio de isolarcador, cabelo rosa, falar, e aí tio, o que você quer? Aí o tiozão vai assim, pô cara, a menina meio doida, né? Me atendeu meio diferente, eu não vou voltar nesse lugar aqui não. Então, o que vai acontecer? Aí pode ser que, né, dentro da loja e tudo mais, a galera vai explicar, ô tiozão, você não precisa vir cá não, pô. Você pode ligar, a gente tem um aplicativo, você vai fazer isso e tal. E aí o tiozão vai se adequar, né, à tecnologia ou vai procurar um outro lugar. Então, o poder de análise de dados é justamente esse ponto, que é o ponto que a gente está trabalhando. Quanto mais eu fizer mineração, ou seja, quanto mais eu cavar essas informações para dentro do que a gente está querendo montar e tudo mais, né, no caso das nossas análises aqui, é que esses dados vão clareando as minhas respostas. Quando vocês não têm noção do que vai fazer com as informações em mão, cara, fudeu. Porque aí vocês podem fazer qualquer coisa e achar que está certo o resultado. Não é bem por esse lado daí. Mas aí, voltando. Aí, tá perguntando ali, ó, qual que é a probabilidade da galera cortar o cabelo e fazer permanente? O dado já está ali, já está calculado, tá? É só para vocês bater o olho na imagem e pensar. Quem corta cabelo, que todo mundo que corta cabelo, é 75%. Quem faz permanente é 15%, né, da galera ali. Se eu fizer essa correlação e tudo mais, aí vocês vão achar o valor. Mas, como na figura já está trazendo, então o que eu quero achar ali, na verdade, é o ponto que junta esses dois grandes grupos, que é o quê? 10%. Então, a probabilidade da galera que corta cabelo, dado que fez permanente, é de 10%. Já está ali, a resposta está ali. Beleza? Então, é só para a gente pensar e visualizar isso daí. Tem um... Quem que é esse cara? Tem um aluno me mandando mensagem aqui. Ele está aqui no grupo aí. Sei lá. Então, vamos lá. Bom, aí beleza. Entendeu esse ponto aqui? Cadê o meu porta-voz aí? Deu, Pedro? Pedro, não, ok. Beleza? Eu vou tirar a média agora pelo Pedro aqui, viu? Consegui. Entendeu? Firme e forte. Cadê o segundo porta-voz aí? O João. O João não aparece. Só parece fazer os comentários dele aí. E o Natanael aí, que quiser comentar aí se entendeu ou não. A galera também, né? Mas o pessoal tá calado. O Fábio também aí e tal. Eu só não entendi o cálculo que o cara fez ali para achar os 10%. Se você for somar o grande grupo, dá 20%, não é isso? Isso. Você vai dar 75 sobre 15 aqui. O que ele tá... Isso, dá 20%. Isso, exatamente. É porque nesse caso daqui, ele teve que montar aquela forma. E tá vendo esses 15 que tá do lado de fora aqui? Sei. Esses 15 aqui eu tenho que descontar ele do cálculo lá, tá? Mas, se eu fosse montar certinho, é o que você acabou de falar, é 20%. Então, vou montar pra galera ver aqui. Ô, cacete. Opa. Voltou? Aqui, ó. Então, vai acontecer ali.
Probabilidade, cortar cabelo, dado que o cara fez permanente. A galera que cortou cabelo é 75%. A galera que fez permanente é somente 15%. Se eu fizer esse cálculo, vai dar 20%. Quem estiver fazendo aí, ó, calcula aí, por favor. O que nós fizemos aqui? Nós pegamos os grandes grupos, tá ok? Esse é o cálculo para me saber a probabilidade. Agora, se eu quero fazer... Eu pergunto se foi a probabilidade ou a gente... foi só a probabilidade, então esquece. É a probabilidade, os 20%. Agora, você quer identificar quem que é o grupo que faz os dois, que já está ali, né? Aí, de fato, é os meus 10% ali. No caso, fosse corte de cabelo, era 30. Se fosse o quê? Cabelo e tintura era 30%. Se o cara quiser entender a quantidade, sim. Agora, a proporção, né, que é o que... Porque a gente estava falando de quantidade aquela hora, eu acabei... Mas se o cara falar assim, ó, qual que é a quantidade de galera aí que corta cabelo e pinta? 30%. Qual que é a galera que corta cabelo e faz permanente? 10%. Agora, qual é a probabilidade da Joana entrar agora no meu salão, pedir para cortar cabelo e fazer uma permanente? Aí eu estou calculando um dado dentro daquele meu grupo. Entendeu agora, Pedro? Ou seja, aí sim eu vou analisar a Joana, que está em qualquer um daqueles grupos, cortar cabelo, então está no grande grupo de 75 e fazer permanente. Ou seja, eu estou identificando a Joana que está lá no miolo do negócio. Mas talvez ela não é minha estatística, porque ela não é um dado. Eu estou perguntando no futuro, né? Ó, qual que é a probabilidade dela cortar o cabelo, dado que fez a permanente. Entendi. Beleza? Beleza. E, então, o 30% e o 10% é a minha quantidade, né? Ou seja, minha proporção de pessoas. Não é a minha probabilidade, é minha proporção. Tá certo? Uhum. Que já tá pronto. Beleza. Que, se vocês forem comparar, vou até voltar aqui, ó. O que é o 908? Veículo particular, 15 a 30 minutos. Isso daqui, de novo, é a quantidade. Esses 908 é como se fosse aqui meus 30%. É como se fossem os meus 10%. Ok? Beleza. Vamos lá. Agora, esse cara aí, ó. Esse cara, ele tá perguntando o seguinte, né? O negócio ficou bem no meio da minha tela aqui. Deixa eu abrir pelo meu PDF aqui. É porque minha barra aqui de... Então, ó, a Simone, né? A Simone elaborou a seguinte tabela, na qual ela categorizou países por região e pelo custo médio para se iniciar o negócio, com uma porcentagem do produto interno, ou seja, o PIB dela, de um determinado ano. Então, beleza, ela pegou lá o 2018 dela, levantou o PIB, dividiu lá pelos países e qual foi a intensidade desses dados. Aí, ó, ela decidiu que alto significa maior ou igual a 8%, mas menor que 70%, e muito alto quando fica maior do que 70%. Então, beleza. Então, ela tem esses dois dados dela aí. Aí a pergunta é a seguinte, ó, qual é a probabilidade que o país esteja na região sul da Ásia, perdão. Então, qual é a probabilidade do país que esteja na região sul da Ásia, dado que a Simone categorizou o custo de iniciar o negócio como alto? Então, é aleatório, né? Estou falando aqui do fato aleatório dos meus dados. Como ela já montou a tabelinha bonitinho, fica mais fácil. Por quê? Eu já sei que sul da Ásia, vamos lá, ó, sul da Ásia, e o C alto tem 7. Então, existem 7 países, ou seja, quantidade, né? Então, eu tenho 7 países ali que estão no sul da Ásia e que tem um custo alto para iniciar. Agora, o que ela quer saber é a probabilidade desse dado. Como eu já tenho a correlação de sul da Ásia com alto,
agora o que eu tenho que entender é qual que é a base de dados que ela está procurando. Ela está procurando, em relação ao valor, ser alto. Então, vai ser 7 dividido por 87. Se ela estivesse perguntando qual é a probabilidade do investimento ser alto, sendo que o país está no sul da Ásia, eu inverto a jogada. Então, seria 7 dividido por 8. Então, repara que meu último dado ali é quase que meu dado da divisão, né? É por que é o divisão? Porque, de novo, é o meu grande grupo, é a base, o meu histórico, né? Eu estou puxando um histórico dentro da galera que investe alto, dentro da galera que é do sul da África, do sul da Ásia. Quando eu faço essa junção desses dois grandes grupos, né? O grupo de 8 e o grupo de 87, existem 7 pessoas no meio ali que fizeram isso. Quantidade, proporção. Agora eu quero saber a probabilidade. Quanto que significa uma pessoa estar entre esses dois dados? Então, são dados aleatórios aí. Por exemplo, eu posso pegar um dado aleatório muito louco, falar assim, qual a probabilidade da galera que está lá no Oriente Médio e Norte da África ter um perfil de investimento baixo, sendo que esse cara já foi um perfil muito alto. Opa, que loucura é essa aí, pô? Aí como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que, então, fazer um grupo, fazer outro grupo e juntar. Ou seja, eu estou funilando cada vez mais meu dado. Eu estou cavando cada vez mais a minha informação, que é o que a gente chama de mineração, que é aquele ponto que eu falei com vocês de aprofundamento de fila. Então, eu estou pegando a minha árvore e estou falando, primeiro eu vou pesquisar a galera que investiu baixo, galera que investiu muito alto. Qual que é a correlação entre os dois? É esse. Cava mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Por enquanto, a gente está fazendo aqui na primeira fila, né? Então, por isso está mais genérico aí. Vamos lá. Então, 7 por 86. Deixa eu desenhar aqui, ficar mais fácil. Nossa, não precisa desenhar não, a galera tudo entendeu. Pô, os caras, aí chega no volta às aulas, tá todo mundo lá, né? Igual morto lá. 7 por 87, suave. Pois é, então tá beleza. Então segue o baile. Vamos tentar terminar aí mais cedo, então. Como é que é, João? 0,08? Isso, ou 8%. Isso aí. Isso aqui já foi, papá. E agora, de fato, chegaria no exercício que a gente iria fazer aí. Aí, vou fazer o seguinte. Quero entrar nessa parte de árvores aqui. Então, se bem que na apresentação tem as respostas, então não vai adiantar muita coisa, não. Bom, aí lá no slide lá tem então esse exercício aqui para vocês fazerem. Eu vou elaborar uns outros baseados nas mesmas tabelas e eu vou colocar lá então no portal como um quiz ou um arquivo lá para vocês poderem responder e aí eu vou avaliar eles quando voltar, beleza? Já que a faculdade falou que pode, então vamos meter bala. Bom, aí por último, eu vou passar essa parte aqui que a gente fecha a primeira parte da unidade 2 então. Toca o pau, vocês querem parar? O que vocês querem fazer aí? Vocês não, né? Os que estão participando, né? O resto tá gravando assim. Não, segue o baile, nós acaba mais cedo aí. Então, beleza. Bora. Beleza, Joana, vamos lá. O que é o método árvore? É tudo que nós já fizemos até aqui, porém, eu vou colocar esses meus dados agora um pouco mais bonitinho e eu vou poder, então, mapear esses caras. Do jeito que está na tela de vocês agora, que é o diagrama de árvore, aqui eu estou analisando somente 2 dados, ainda não é nebuloso, tá? Somente 2 dados. E o que acontece? Onde está esse primeiro nó, que a gente chama de nó, essa bolinha preta aqui, ela fala para mim o meu ponto de informação. Então, vamos supor que eu estou perguntando lá, né, no caso da menina da Ásia lá, né? Então, o que é esse meu pontinho preto? É a probabilidade do cara fazer um investimento de baixo custo. Aí eu vou analisar, qual a probabilidade, o A aqui, o PA, sem a barra, de ser de baixo custo. Se não for de baixo custo, quer dizer que é de alto custo. Então, é o restante que sobra para cá. Então, a árvore, ela sempre é montando dessa forma. Ou seja, a soma do A com a barra, no final tem que dar 1 ou dar 100%. Tá bom? E os meus dados, eu vou escrevendo nesses nós. Ou seja, o resultado eu vou escrevendo dentro desses nós. E aí a gente vai montando. Aí, olha, repara que na minha terceira fila, tá aqui, ó.
probabilidade de B barra A. Então, qual é a probabilidade de B acontecer, sendo que o A aconteceu? Ou seja, a probabilidade de B, olha eu achando que é o quadro, a probabilidade de B está vindo do meu nó do A. Então, depois eu pergunto, qual é a probabilidade de B não acontecer, dado que o A aconteceu? Aí, se fosse no círculo lá então, deixa eu pegar um que já está desenhado, não fica desenhando assim toda hora mesmo não. Então, é como se fosse assim, vermelho é o A, verde é o meu B agora. Aí, quando eu pergunto lá, qual é a probabilidade de B acontecer dado A? É esse pontinho preto. Eu estou buscando dentro do meu grupo verde, dentro do meu grupo B, que aconteceu dentro de A, pontinho preto. Quando eu pergunto lá, qual é a probabilidade de B não ter ocorrido, dado A? É o restante. É esse cara que eu vou colorir aqui agora. Então, esse restante aqui, é o meu grupo B. Meu grupo B que não aconteceu, meu B barra. Tá certo? Então, é assim que a gente vai montar o meu esquema aí, Tá. Beleza? Aí depois tem uma outra pergunta, né? Aí depois vem o A barra. O que é o A barra? Quer dizer que são meus dados que não estão contidos nesse grupo. É os dados que estão fora. E eu tenho dados que estão fora, que tem uma correlação com B, que é esse meu grupo aqui. E também tem dados que têm correlação com B barra, que talvez é o grupinho que está escondido aqui. Então, nós vamos ter sempre essas duas condições. Acontece e não acontece. Vamos para um exemplo aqui. Veja só o exemplo. Bagagens em um aeroporto. Um aeroporto monitora bagagens contra itens proibidos e um alarme deve disparar toda vez que um item proibido for detectado. Suponha que 5% das bagagens contenham itens proibidos. Então, beleza. Então, de 100%, né? Porque é porcentagem, pô. Então, de 100%, tem 5% apenas que são itens proibidos. Né? Os canivetes, as chaves de fenda que a galera entra no avião e tudo mais. Se uma bagagem contém um item proibido, há uma chance de 98% de tocar o alarme. Quem que é esse 98%? Aí depois vem outra pergunta. Se uma bagagem não contém um item proibido, há uma chance de 8% de o alarme disparar. Tá certo? Agora vamos montar esse cara junto aí. Dado que uma bagagem escolhida aleatoriamente dispara o alarme, qual é a probabilidade dela conter um item proibido? Então, nós temos o seguinte, eu tenho 5% que são itens proibidos. Destes 5%, tem 98% de chance, ou seja, a confiabilidade do meu equipamento, né, de detecção de metal, por exemplo, detecção de item proibido, tem uma confiabilidade de 98%. Tá certo? Mas 98% dados 5 que pode acontecer. Beleza, então 98% de 5% é item perigoso de fato. Mas, quando o item não é perigoso, tem uma probabilidade também de disparar o alarme com 8%. Ou seja, é a parte do... Imagina que é a tolerância, imagina lá, né? Vamos trazer um pouco mais próximo para nós. Eu tenho um equipamento que é 98% confiável. Mas ele tem 8% dele que pode tocar o meu alarme, sendo que não é item proibido. E esses 8%, que é do meu restante, é como se fosse, então, a minha tolerância ao erro do meu sistema. O ajuste fino, que geralmente lá na indústria, a gente tem que ir lá e arrumar para o cara, vou dar um ajuste fino. Em vez de fazer um invase, né, sacar lá, por exemplo, 100 quilos de ração, o invase do cara faz uma média de, por exemplo, 98 quilos até 102 quilos. Então, tem uma tolerância ao erro. Essa tolerância ao erro, geralmente a gente chama de tara, né, quem é do comércio aí, a gente tenta eliminar ele de alguma forma. Para quê? Sempre passar um pouquinho, né, e tal. Então, aqui eu tenho a confiabilidade do meu sistema e eu tenho também a tendência ao erro desse mesmo equipamento, né, que é a minha tolerância aqui. Quando a gente for montar, então estou lá. Então começa lá o meu nó principal, que é a probabilidade de tocar... Qual que é a pergunta mesmo?
Qual é a probabilidade da bagagem, né, escolhida aleatoriamente, disparar o alarme e ter um item proibido? Então, vamos lá. Essa é a minha pergunta. Primeiro, 5% contém o item proibido. Onde está esse ponto de interrogação é aquilo que falta para essa minha primeira coluna, né, dessa primeira análise, fechar em 100. Então, para fechar em 100, falta, né, em 1 no caso aqui, falta 95. Então, quer dizer que eu tenho 5% item proibido e 95% que são os itens não proibidos. Beleza. Depois ele fala o seguinte, que desses itens proibidos, há 98% destes que fazem um alarme tocar. Para fechar minha primeira coluna em 100%, 98 menos 100, 2. Então, quer dizer que tem 2% de itens que são proibidos, mas que não tocam o alarme. Beleza. Qual que é a outra análise? Bom, dos 95% das coisas que passam que não são proibidas, o alarme toca para apenas 8% destes. E 92% de fato não toca. Quer dizer que eu tenho um sistema muito bom. Ó. 98% para item proibido e 92% para item não proibido. Como é que eu chego agora na proporção dos meus alarmes? Então, qual é a probabilidade do alarme tocar, dado que ele não é, dado que ele é um item proibido lá? Como que a gente vai fazer esse cálculo aqui? Vamos lá. Como é que a gente faz o cálculo, galera? Alguma alma viva aí? Mas tá vivo, né? Tá esperando só você fazer aí. Ué. Ô, João. Então, vamos lá. Esse cara é foda pra caralho. Oi, pera aí que eu vou pegar um pão de queijo. Então, vou desenhar aqui. Então, ó, eu tenho o item. Um pouquinho, um grupo de 100%, mais fácil. Ô, Herbert, não tá dando pra ver o que você tá desenhando, não. Python Online. Não, vai dar mesmo não, porque eu vou desenhando no papel aqui para mostrar para vocês, ficar mais fácil aí. Porque aqui no Teams, eu não tenho como trabalhar com duas câmeras. E lá no YouTube eu consigo trabalhar com duas câmeras. Seu time? É o outro aqui que tá dentro, é outra aula. Sextou. O cara dá aula no Tinder, sabe? Fortíssimo esse Everton. Eu usava o Discord, era melhor. Como é que é? Ó, vocês vai dar para vocês entenderem um pouco aqui o desenho. Repara só, eu tenho então um grupo de 100%. Aí o cara falou o seguinte, ó, eu quero achar, antes de chegar lá, então, beleza, tem um grupo de 100%. Eu tenho um grupo que está ok, que representa 95% das pessoas. Então, 95% das pessoas está ok. Eu tenho um grupo de pessoas com itens proibidos, que representa 5% dos itens proibidos. Então, tá aqui, ó. Beleza? E aí, o alarme toca, então, da seguinte forma. O alarme toca 98%. Vou desenhar aqui. E 8%. Então, ó, eu tenho que o alarme toca 98% das vezes, quando é um item proibido. Porque eu estou falando dessa análise aqui, ó, do alarme que contém item proibido, ou seja, somente dessa parte que está em convergência com meus itens proibidos. Como é que eu sei a probabilidade disso acontecer? Como é que eu sei a proporção desse meu item aqui? Eu vou multiplicar, então, 98%
vezes 5. Quando eu multiplicar 98% vezes 5, eu estou achando essa minha primeira área. E essa minha área aqui vai dar justamente 4,9, né? Porque é quase 5 aí. Então, ó, 4,9%, ou seja, eu tenho uma probabilidade do alarme tocar, ser um item proibido, dentro da minha análise, então no aeroporto, no dia a dia, vai tocar 5% de vezes o alarme. Então, todo dia lá, o segurança está lá de boa, na cadeirinha dele, pá, vai apitar o alarme. Quantas vezes, né? Ou seja, qual é a porcentagem de vezes que esse alarme vai tocar? 5%. Ao longo do grupo de 100%, ao longo do meu dia. Foi essa multiplicação que nós fizemos aqui. Ficou clara essa primeira parte? Vai, ficou, mas voltou na mesma coisa. Porque do 100 lá não era 5% com item proibido, já tocava? Exatamente. Aí, e por que ficou muito próximo? Deu 4,9 porque você descontou os 2%, que é igual a 0,01, né? Exatamente. Aí no total vai ser então 4,9%, então. Exatamente. Ou seja, cara, de novo, às vezes as análises que a gente faz é meio besta assim, mas pensa na estrutura do negócio. Quer dizer que eu tenho um equipamento que tem 98% de confiabilidade, né, no que vai tocar o alarme. Porém, nesse aeroporto, por exemplo, é um aeroporto bacaninha e tal, somente 4,9 vezes que ele toca e é de fato um item proibido. Ao longo do dia, ele toca 5 vezes. Porém, dessas 5 vezes, apenas 4,9 é que é um item proibido. Esse outro lado que ele não toca, que esse 1% que você acabou de falar, é o que realmente restou. Ou seja, 0,2 vezes 0,5 aqui é a galera que toca. É o erro, né? Na verdade, esse 0,01 vai ser um item proibido que passou no alarme sem disparar, né? Então, vamos dizer assim, vai ser o erro, né? Na verdade, não é um item. Isso. Não, isso. Não, exatamente. É um erro. Tá, beleza. O que eu tinha falado aí? Não, é porque você falou que era um item que não era proibido e que tocou. Na verdade, é o contrário, é um item proibido que passou... Proibido, isso, exatamente, que é o erro, né? O erro do nosso sistema, a tolerância ao erro, a tolerância para itens proibidos é de 2%. Beleza. E na parte de baixo, a gente também tem uma tolerância para os itens que não são proibidos. Ou seja, 95% das vezes, né, 95 pessoas que passam não vai tocar o alarme do aeroporto. Por que não vai tocar? Porque 92% dessas pessoas que passam aqui, ó, em tese, não carregam com elas itens proibidos. Tá ok? Uhum. Então, de novo, a confiabilidade do nosso sistema aí. Mas existe um erro de 8%, que é quando a galera que passa toca o alarme. Então, é esses meus 8%. Então, para mim entender as proporções, ou seja, as quantidades em cada análise que a gente for fazer, é só essa multiplicação mesmo. Então, 0,8 aqui, né, meu 8% vezes 95, quer dizer que meu alarme toca aí quase 7,6% de vezes, 7,6 vezes aí, para pessoas que estão sem o item proibido. Por exemplo, vou dar um exemplo disso aqui. Às vezes você está com um relógio, e aí, um relógio não, a fivela do seu cinto toca. Não é um item proibido, tá certo? Porém, o alarme tocou. Por quê? Contém materiais que podem vir a caracterizar um item proibido. Aí, pode ser que você passa no alarme e o alarme não toca. Você passa com um item proibido e não toca. Ou seja, vai acontecer isso muito raro. Um exemplo, quem tem tatuagem na sala, então toda vez que eu fui com o aeroporto de característica internacional aí, né? Então, com fins, esses outros caras, quando você vai passar lá, velho, toda vez apita a porra do negócio. Por quê? Eu não carrego nenhum item proibido. Mas por que toca o alarme? E é comum, se você for parar para pensar, olha, 8 vezes ao dia toca o alarme para cara que tá... É mais do que gente que tem item proibido, né? Se você for parar para pensar.
Por quê? Por causa do material da tinta, né? Que tem mercúrio. Então, é um item caracterizado como proibido. Então, quer dizer que no aeroporto, nesse dado aeroporto aqui, vai tocar o meu alarme 8 vezes ao dia aí, que na verdade é para itens não proibidos. E somente 5. Quer dizer que, se a gente for agora começar a analisar, tá tocando mais o alarme para coisa que não tinha necessidade do que para que realmente precisaria, né? Agora vamos trazer para nós enquanto engenheiros aí. O que nós podemos fazer para melhorar esse meu sistema? É isso daqui, ó. É pegar essa galera aqui que não tocou o alarme e tentar trazer ele para cá. Como foi 1%, aliás, 0,1%, é muito difícil a gente conseguir, tá, converter esse cara aqui, esse erro aqui. É de fato uma tolerância do sistema ali. Aqui, ó, nós temos 87 pessoas, vamos falar assim, que não tocou o alarme, sem item proibido, perfeito. O que eu tenho que fazer é isso aqui, ó, é melhorar esse cara aqui, ó. Por exemplo, na época da Copa, né, como os aeroportos foram atualizados e tudo mais, o que acabou acontecendo? Os caras trouxeram um equipamento tão bacana, que é justamente esses. Então, o cara com tatuagem pega, o cara com piercing, dependendo do tipo do piercing escondido, vai pegar também. É justamente esses 8%. Para mim melhorar isso, eu tenho que diminuir o quê? A confiabilidade, a tolerância ao erro do meu sistema. Quando você vai em banco, às vezes no banco você passa, né, com um pratinho no bolso, você passa com um cinto, com uma fivela de metal, um relógio. Mas por quê? Porque lá a tolerância ao erro deles é maior ainda, tá certo? Então por isso que não passa. Bom, e aí aqui está perguntando então, né, qual que era a probabilidade lá, ó, de o alarme disparar e ser um item proibido. Então, o que nós vamos fazer para fazer esse cálculo? Essa aqui eu vou passar para vocês em sala. Então, cacete. Então, ó, o que nós vamos analisar? Os itens proibidos e a quantidade de vezes que passou o alarme no nosso lar. Beleza? Deixa eu ver aqui qual é esse exercício aqui. A esquerda do hospital, bacana. Tá. Esse aqui do hospital é o mais... basicamente, colocar os dados ali. Né? Esse aqui, vamos fazer o seguinte, que, ó, vou ficar dever de casa para vocês, então, para a próxima aula aí. A estrutura já está pronta. O que eu quero que vocês façam é entender essa estrutura, porque aí na aula eu vou esticar um pouco mais esses dados daqui. Então, a gente vai começar a trabalhar mais em cima desses dados. Beleza? Então, vai ficar isso aí para o dever de casa de vocês dar uma analisada nesse último slide. É só esse último slide aqui. E aí a gente traz, eu vou esticar mais um pouco. Por quê? Porque, de fato... Deixa eu abrir uma planilha aqui para vocês verem aqui, quer ver? O slide já está no portal. Você tem acesso lá ao portal? Tem, João? Acesso ao portal? Tem. Então, beleza. Então, já está lá, na verdade. Está lá nessa última aula que eu postei lá, que eu acho que é unidade 2, seção 2, se eu não me engano, ou seção 3. Cadê? Achei. Uma vez eu tinha feito um esquema para um hospital. Deixa eu achar aqui. Vou achar aqui, depois eu mostro para vocês aí. Tá achando aqui o negócio.
que acontece? Eu lembro, porque tem mais tempo, o hospital lá, ele tinha que classificar qual que era a maior demanda dos materiais que eles utilizavam lá, tipo seringa, o tipo de vacina e tudo mais. E aí, então o que foi feito? Eu justamente fiz essa parte de linkar para o cara tudo que ele já tinha, né, lá dentro. Achei, filha da puta, aqui, ó. Vou mostrar os dois dados aqui que vocês vão entender de onde que a gente tira essas informações aí. É que tá abrindo aqui o Excel. Se alguém tiver alguma dúvida até aí, manda aí, pessoal. Você está caladinho demais, cara. Esse negócio me preocupa de um tanto. Nó. Quer dizer que vai dar muito problema depois. Porque os cara nem para tomar uma cerveja, aproveitar que tá em casa, assistir uma aula de boa, conversar com o professor, entendeu? Pois Os é. caras não fazem isso, não sabem aproveitar a vida. É mesmo. Engraçado, o material lá no portal lá. Como é que é? O material no portal lá que a gente abre ele só tem. Ah, cara, então vai cair no mesmo caso do... Puta merda, viu? Verdade. Vai cair no mesmo caso lá do pessoal da robótica. Porque eu coloco o arquivo tudo como anexo. E aí não tá aparecendo para vocês, né? Aparece lá o nome da aula, mas não abre ela, não é isso? É. Tá, então eu vou ter que colocar tudo via link. Vou puxar então no OneDrive lá todos os links e vou ter que colocar lá então. Então era por isso que um dia a Josiane falou assim que eu não tinha mandado o material, mas na verdade ele já estava lá. Então é por isso que eu vi que ela tem acesso ao portal. É porque tá aparecendo, não aparece o material, não aparece essa porra do link lá. Vou arrumar isso aí. Não recebi ainda. Pois é, então é por isso. Eu achei que como você tem acesso ao portal, eu vi que você mandou lá pro tutor, eu falei assim, não, beleza, o material tá aqui, tá tranquilo, né? Agora eu entendi. Então, beleza. Então aqui, ó, só compartilhar minha tela aqui. Ó, esses dados aqui, ó, vocês verem como é que tá aí, ó. Então, ó, Sistema Único de Saúde, blá, 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 é lá do hospital no Rio de Janeiro, tá? Que é depois vocês podem procurar aí que ele existe, tá? Não tô mentindo, não. É o Raul Sertã. Aí tá lá, beleza. Aí o que aconteceu nesse caso aqui? Os caras têm essa folha de dados, ó. Então tem aqui os tipos de exame que eles fizeram, beleza? Tá vendo aí? Os tipos de exame que eles fizeram. O código que é cada exame, e às vezes ele pode estar repetindo. Qual que é a classificação do hospital, né, em si dele ali. E o valor que foi gasto com cada um. E aí, cara, você vem cá, ó, plá, 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 pum. Isso tudo aqui é somente de um mês. É somente do mês de agosto. Como é que a pessoa tinha que fazer? Tinha vamos falar assim, né? Tinha um estagiário lá, o cara tinha que pegar a canetinha dele e vir olhando qual que era o que tinha mais. E detalhe, isso daqui tá hoje em Word, mas lá era tudo feito à mão, né? Então eles vão lançando, depois puxam no sistema esse dado aqui, ó, bem assim. Aí beleza, aí o cara tinha que olhar, ó, creatina, a gente usou tanto e no estoque tem tanto. Aí o cara tinha que fazer todas essas análises aí. O que nós fizemos foi isso aqui, ó. Deixa eu mudar a tela e vou puxar o Excel aqui para vocês. Pronto. Ó, o que nós fizemos? Nós puxamos então os dados. Eu já mostrei essa tabela para vocês? Acho que não, né? Acho que não. Então o que nós fizemos lá? Então tá lá o mês de agosto lançado para os caras. Aí tá lá o valor dele, bonitinho e tal. E aí ele procura. Ele pode procurar pelo item, ele pode procurar pelo nome, o que ele quiser, tá? Agora a gente consegue puxar tudo. E aí eu consigo mostrar para ele, então, ó, total de exames, a média de exames e qual foi o maior item utilizado, né? Qual foi o maior item que eles utilizaram no hospital naquele mês. E aqui a quantidade, né? Lógico. E aqui o código desse maior aí. Bacana?
Então, tudo isso daqui a gente começou a fazer. Então, a gente fez em agosto, depois eles têm que pegar os dados e lançar. E foi assim que eles fizeram lá. Agora eu vou mostrar para vocês o que foi feito do outro lado, né? Então, tá lá, ó. Eu só peguei a tabela deles de Word, joguei para cá, coloquei os dados normal, mais nada. Aonde está, entre aspas, né? Bem entre aspas aí, aonde está a inteligência do negócio é aqui, ó, nas fórmulas. Né? Aonde eu estou fazendo a soma, aonde eu estou fazendo a média, onde eu estou usando aqui o comando de índice, né, para mim poder buscar justamente o cara que é maior, o cara que tem a maior média e tudo mais, está tudo aqui, ó. Depois vocês dão uma olhada nesse comando índice, tá? E aqui, para mim elencar então o valor maior e aqui o índice. Índice é porque a gente está puxando letras, né, e tal. Então, uma string, né, aí o Excel não consegue puxar. Cara, isso aqui foi muito simples de fazer. Mas aonde que está o detalhe? O detalhe está como que eu vou analisar os dados para me jogar aqui dentro. Tudo isso, esse exercício, essa aula de hoje, se vocês forem parar para pensar, é justamente essa análise aqui, ó. É quais dados que de fato eu preciso pegar para jogar dentro da minha fórmula e aí eu tenho o valor. Eu não preciso criar a fórmula, ela já foi criada, a estrutura dela já foi criada. Mas quando nós passarmos para o código mesmo, né? Ou seja, quando a gente passar por uma parte de programação e tudo mais, aí o histórico muda, porque daí é vocês que vão estar montando isso daí. Né? Ou seja, a inteligência por trás disso tudo é com vocês. Beleza? E aí, pessoal? Uma dúvida? Aqui, então, ó, a resposta daquele exercício que deu lá, né? Do alarme e o outro, eu não contei ainda como chegou naquele resultado, é vocês quem vão fazer. Na próxima aula a gente chega e vai olhando ele, né? Com essa participação maravilhosa, fantástica que eu tive hoje de vocês, né? Dos meus... Então, assim, vai render pra caralho, velho. Vai ser muito bom, né? Eu acho que vai ser fantástico mesmo. E aí vocês vão trazer resposta, que eu sei que vocês vão trazer resposta, que vocês são meninos de ouro. E aí a gente vai dar continuidade, então, na aula, beleza? Menino que deu merda. Beleza. Os meninos de ouro aí, ó. Bacana. Eu acho que não tem ninguém, na verdade, assistindo esse negócio. Esses caras devem ter deixado essa porra ligada só pra fingir que assistir pra ganhar ponto depois, que não tem base, cara. Tô assistindo. Pois é, só os quadros aí, ó. Comercial Bolsonaro, o Eu tô João, assistindo. a Josiane. Também. Tô aqui Ah, também. agora aparece, né? Só tô calado. Então, beleza, então. Mas não vão ficar calados, não. Vocês têm que falar que vocês entenderam ou não, pô. Às vezes estão só... Entendeu? Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos Tô tocar o tomando barco. isso aqui ainda, deixa pra próxima. Então, beleza, então. Aí, no caso aí de vocês, deixa eu ver se tem como fazer uma parada aqui. Quer ver? E eu e o Pedro entendeu, o resto não entendeu. Tá, então beleza, então. Nada, Vamos encerrar por agora, então. Pessoal, então, obrigado aí pela participação ínfima de vocês aí. Na próxima semana tem mais e a gente se vê por aí. Então, um grande abraço. Estuda aí. Fechou, chefe. Valeu. Ô, até Falou, mais. mais. Falou.